Olá pessoal, um bom dia para vocês, uma excelente semana hoje, segunda-feira, dia 29 de setembro, e o mês está indo embora, né? Pois é, nesse vídeo aqui, gente, sem muita demora, eu vou soltar um vídeo para vocês aqui, vou mostrar aqui para vocês, por questão de direitos autorais, porque é um trecho de uma matéria muito, mas muitíssimo interessante da Brasil Paralelo. Nem todo mundo tem assinatura da Brasil Paralelo, então não acompanha as produções que tem lá, que são mega, hiper, né? E é por isso que essas Globo lixo da vida têm entrado em decadência. O outro sim é que eu vou passar uma matéria para vocês, o sufoco, como que a Magnitsky está sufocando alguns ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, eu vou ler uma matéria aqui para vocês, o escritório Bassi, né? Bassi, que é da esposa dele, que a esposa dele tem participação, e junto com o Cid, se eu não me engano, já teve um prejuízo aí, gente, de 150 milhões de reais. Agora, olha só que coisa interessante. No desespero, você já viu? Eu não vou comparar não, porque é complicado, né? Mas olha, o desespero é tão grande que você sabe o que eles fizeram? Aqui no Brasil a gente sabe que todo mundo leva o jeitinho brasileiro, né? Essa turma aí dá uma de gostosão, de certinho, chama os outros de golpista, enfim, mas a gente sabe que o brasileiro, na sua essência, são uns, tipo assim, um espertão, um malandrão, e sempre arruma um jeitinho para driblar a justiça e driblar certas situações. Pois é, você sabia que a esposa dele já abriu uma outra empresa com um CNPJ? Pelo menos é uma matéria que tem aí. Essa matéria foi divulgada pelo, olha só, Tagliaferro. Eu fiquei me perguntando, mas como é que o Tagliaferro sabe disso? Eita, nós, meus amigos. Pois bem, eu vou soltar esse vídeo aqui, que é um trecho, né, de uma matéria da Brasil Paralelo. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês ficarem espertos. Uma inscrita no canal, a gente dá o espaço, gente, porque a gente que produz vídeo, a gente pode tirar o comentário, pode bloquear o comentário, então não tem espaço de comentário para vocês. Diz que o espaço de comentário está bloqueado, está inoperante, enfim, e você não vai ter como comentar nos vídeos. A gente pode fazer isso. E tem várias opções, por exemplo, eu posso todos os comentários passar por mim para depois eu liberar, enfim, tem várias opções da gente, mas normalmente eu deixo lá liberado, tal, algumas palavras vão ser bloqueadas mesmo. Mas um inscrito, ou inscrita, não lembro se foi homem ou mulher, falou assim: Josemi, você gravou esse vídeo, o vídeo de ontem de manhã, que eu acho que só fiz um, né? E depois soltei um outro à noite, mas não foi o presencial. Josemi, você gravou esse vídeo ontem porque você está usando a mesma camisa do vídeo que gravou ontem. O cara assiste o vídeo, em vez de fazer uma pergunta dentro do contexto do vídeo, fazer umas perguntas dessas. Eu falei, meu Deus, o pessoal observa tudo. Então me veio à cabeça uma coisa, preste atenção. Um camarada trabalha numa empresa, né? Um gerente, seja lá um funcionário qualquer, ele usa um uniforme. E durante 5 dias, todos os dias ele tira uma foto e posta lá na página dele, no Facebook, no Instagram, seja onde for. Você faria a pergunta para ele: fulano, você tirou essa foto num único dia? Porque eu tô vendo você com a mesma roupa. Deu para sacar? É óbvio que às vezes, sim, eu gravo 2, 3 vídeos, inclusive eu já falei aqui. Agora, nem sempre, né? Tem roupas, por exemplo, o blusão preto, que é inclusive de manga comprida, eu uso ele para gravar, tiro, é como se fosse um uniforme, que eu gosto muito dele, tiro, guardo lá no cabide, e depois, quando eu preciso, eu uso. Às vezes está frio, eu uso ele. Às vezes, se tiver quente, eu não uso, porque está quente, né? O calor. Mas ele é uma blusa mais ou menos usada só para fazer gravação. Ou às vezes eu saio com ela, mas eu vou suar e vou botar para lavar. Mas vocês estão entendendo, gente? As pessoas fazem cada pergunta. Então, é uma coisa meio sem nexo, porque às vezes eu posso estar usando realmente essa blusa aqui e gravar 2, 3 vídeos, como é o caso agora, nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo e vou gravar 2, 3 vídeos. Aliás, vou gravar só 2. Mas nem sempre. Vamos lá, gente. Olha o vídeo aqui. Esse vídeo aqui é muito interessante.
E muitas das vezes você vai ser José, por que você está soltando esse vídeo? Eu tenho que abrir a mente de muitas pessoas, a minha função aqui também é essa. Alertar as pessoas, abrir a mente das pessoas, fazer as pessoas lembrar de alguns detalhes que às vezes até eu mesmo esqueço. Eu também, assim como vocês, navego na internet, navego no YouTube, vejo vídeos, assisto vídeos antigos que eu falei, caramba, nem lembrava mais disso. Então essa é a vantagem das redes sociais. Vamos lá. A esquerda saiu do regime militar brasileiro como sendo a defensora da democracia e da liberdade. Essa é a narrativa que venceu. E as narrativas não são o registro do que aconteceu. Elas são uma história contada de uma forma específica para produzir um resultado escolhido. Não importam os fatos, não importam as intenções, importa apenas a percepção. E ela é construída, dirigida, como Lula ensinou a Maduro recentemente. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Atentados terroristas, sequestros, assaltos a banco, assassinatos políticos. Gabeira disse, não queriam a democracia, queriam a ditadura do proletariado. Mas a esquerda tomou para si o direito de escrever a narrativa. Com música, com cinema, com o apoio da classe artística e o comando das universidades. Apesar do esforço da esquerda, aquela narrativa da esquerda redentora, democrata, libertadora, impuseram-se os fatos. A aliança do PT com Cuba, a defesa petista do regime venezuelano, a mais evidente ditadura já sob Chávez, mas também sob Maduro. A parceria da esquerda brasileira com o Irã, uma ditadura sanguinária, e a subserviência à China. Com censura e tortura estabelecidos como método, não ofende o PT e a esquerda. Mesmo a mais bem contada narrativa não resiste ao tempo e aos fatos. E assim, a esquerda usufruiu por quase 40 anos do privilégio de se dizer a protetora da democracia. A tal da narrativa construída pela esquerda no fim do século XX não sobreviveu ao século XXI. Nasceu então o discurso do golpe, que é vital para a esquerda retomar legitimidade. É sobre isso o julgamento que estamos assistindo no STF. E isto é grave, porque o judiciário, nas palavras de Barroso, deixou de ser um departamento técnico para ser um poder político. A esquerda quer escrever nos livros de história que em 2023 a direita tentou um golpe de Estado no Brasil. Portanto, a batalha não é apenas jurídica, isso é apenas um pequeno conflito dentro da grande guerra. Se a anistia ou a resposta da direita terminar validando tanto o 8 de janeiro quanto as intenções daqueles que no entorno do presidente queriam mesmo um levante militar, a narrativa da esquerda sobreviverá. Se ela for, no entanto, o reconhecimento dos excessos do STF, fica reconhecida a figura do perseguido político de direita. E é por isso que a esquerda brada sem anistia, ecoando a ordem de Lula da Silva. Agora, é outra coisa que nós temos que saber. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É preciso reconhecer que hoje a direita tem uma força que não teve nos últimos 40 anos e que pode ser determinante para que a versão que a esquerda quer impor não se perenize. Por mais que a esquerda queira, ela já não consegue mais, sozinha, escrever a história. Essa, ao contrário do que parece ser o caso dos votos dos ministros, ainda não está escrita. Dependerá de muitas mãos e será traçada por muitas canetas. Para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Antes de eu passar essa matéria, tem outra matéria aqui também que faz parte do que eu falei para vocês, dos 150 milhões. Olha, gente, possibilidade de comandante do exército sofrer desmoralização mundial agita o meio militar. Não vou ler essa matéria, mas só para vocês ficarem por dentro. Ministro do STF estaria investigando ministro do próprio STF. Eita, meu Deus. Isso aí não é nem novo, você já sabe, né? Bomba que caiu, olha aqui, ó, essa aqui é muito interessante. Bomba que caiu no escritório Bassi de Moraes já apresenta prejuízo de 150 milhões de dólares, diz Eduardo Bolsonaro. Ele está falando, ele sabe, porque ele está lá, né? Bom, vamos ver essa matéria aqui para a gente finalizar? Tá aqui. Urgente, Viviane Bassi cria novo CNPJ para burlar sanções, denuncia ex-assessor de Moraes. Antes que você diga que é fake news, está aí o print, eu apenas estou repassando a matéria. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, fez uma grave denúncia em suas redes sociais. Então, se fez nas redes sociais, não adianta você vir para cá de chororô. Tem matérias que, quer você queira, quer não, é matéria. É igual aquela que eu falei do
do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que se arrepende. A matéria tá aí, todo mundo já divulgou, inclusive eu tirei de um jornal de direita. Aí teve uma inscrita aí que me segue já há bastante tempo e falou assim: esses pessoal de direita que fica falando mal do Bolsonaro, eu não tô falando mal, tô postando matéria. Ou nós vamos ser hipócrita e fazer igual a Rede Globo, que só mostra a matéria do lado de lá. Gente, a gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que deixar de ser hipócrita. É óbvio que se a gente está aqui lutando contra um inimigo poderoso, que é essa imprensa e o judiciário, a gente não pode ficar jogando fogo contra os nossos amigos. Mas tem coisas que já é matéria, é divulgada, já está divulgado. O cara falou e foi de encontro a uma coisa que eu já vinha falando, né? Que ele falou uma palavra. E tem gente que tem tantos... Sabe aquela coisa que fala assim: não, meu filho não fez isso. Dona, o seu filho fez, tem vídeo mostrando, mas ele não fez. Tem que esfregar na cara da pessoa o vídeo, ó, tá aqui, ó. É seu filho? Então é feio, a gente é adulto, a gente não é hipócrita, a gente é adulto. Então quando a gente fala, se o próprio cara falou que ele se arrepende de ter falado essa palavra, porque tem coisas que foi a mídia que inventou, cortou um trecho, eu sei disso, aí tem gente que fala: você tem que pegar o vídeo, o texto e o contexto. Como se a gente fosse criança, a gente tivesse aqui de brincadeira. Sim, tem coisas que pegaram, como aquele negócio da respiração dele. Aquilo ali fizeram uma montagem, tiraram uma parte da história que fizeram a pergunta a ele, ou ele estava falando, e aí, isso é fato. Mas a pergunta sobre eu não sou coveiro foi a seguinte: presidente, o que o senhor tem a dizer com tantas mortes já na Covid e tal? Ele falou: o que eu posso fazer? Eu não sou coveiro. Essas foram as palavras que ele disse que se arrepende de ter falado, que ele disse que custou a ele muitos votos. Não sou eu que estou falando, foi ele que falou. Eu achei isso também na época. Muita gente também pensou do mesmo jeito. E agora ele confirmou, eu falei: pô, eu vou mostrar pro povo que o que eu estava falando não era velho, que tem gente que quer matar, que mata na unha. Não, cara. Gente, parem com isso. Deus só existe um. Nós mortais aqui, qualquer um de nós, se cortar, sai sangue, sente dor e vai pro buraco, vai apodrecer do mesmo jeito. Somos todos iguais. Todos nós erramos. Por que o fulano, o ciclano seria diferente? Ah, fala sério, vocês vão fazer o mesmo papel dos pessoal que adora Lula, bota Lula como se fosse um deus? Aí não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Concluindo aqui para terminar essa matéria aqui, que às vezes a gente lembra de detalhes. Infelizmente a gente tem que falar, mas Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, fez uma grave denúncia em suas redes sociais. Segundo Tagliaferro, Viviane Bassi de Moraes, esposa do ministro do STF, criou um novo CNPJ há poucos dias. Abre aspas, disse ele: uma nova tentativa de burlar o sistema financeiro e as sanções aplicadas, fecha aspas, afirmou o ex-assessor. Meus amigos, ele fez uma publicação, entra lá para vocês achar no X, Eu Tagliaferro bota lá, Eu Tagliaferro, vocês vão achar. Edu Tagliaferro. Edu Tagliaferro é o nome que vocês vão achar lá. Entra no X que vocês vão ver o vídeo. O vídeo é isso aqui, ó. Bom dia, pessoal, tudo bem? Novidades para vocês. Eles não querem parar, eles não querem perder a mamata. Viviane Bassi, esposa de Moraes, continua agindo. Bom, o que Viviane Bassi fez? Óbvio, com a orientação de Alexandre de Moraes, abrir uma nova empresa, um novo escritório de advocacia, um novo CNPJ, que foi inclusive... Gente, não vai funcionar. Eles não entenderam ainda. Não vai funcionar. E se funcionar é por um período. Vocês já viram filme de espiões? Filme de espião? Filme de 007, James Bond? Vocês acham que aquilo não existe? É lógico que tem muitas fantasias, né? Tem muitas mentirinhas, muita carro que vira no ar, carro que abre asa e passa a voar, carro que mergulha no mar, que hoje já até tem, né? Mas existe. Existe. No Brasil tem gente infiltrada americana aqui, principalmente hoje nessa guerra que nós estamos vivendo aí, né? É chamada, podemos dizer, até uma guerra fria. Então não adianta, não tem para onde você correr. E o cara não vai. Lá nos Estados Unidos o cara tá com sangue nos olhos. Então tudo que o Moraes fez de forma injusta, e segundo
especialistas, a gente fala especialistas porque são advogados, ministros, desembargadores, né? Foi inconstitucional, foi de forma covarde. Tudo que ele fez, ele vai pagar, ele está pagando. Ele vai pagar e precisa pagar. Já que nós temos no Brasil senadores covardes, canalhas, que não seguem nem o pedido da maioria da população brasileira e de grande parte do Congresso, então, meu amigo, já que não é assim, precisa de um... Aí fala, é país soberano, ou é assim, o seu país é sem vergonha, é corrupto, que diga a CPMI da pandemia, que estão blindando todo mundo. Vocês estão achando que o povo é otário, que o povo é canalha, vocês estão dando sorte, que esse povo é um povo de bem, é um povo de oração. Mas olha, mesmo povo de bem, povo de oração, vocês não brinquem, porque no dia que esse país inflamar, vocês vão... Olha... Vocês conhecem história assim como eu. Não brinque com o povo. Não brinquem com o povo. Eu sou um homem de bem. Eu nem arma tenho, nem gosto de arma. Mas o brasileiro em si é assim? A gente sabe que não. Uma hora isso vai dar ruim. Ou pode dar ruim. A gente está avisando. Então, vocês que estão aí no Senado, parem de ser canalha, parem de ser corrupto, tomem vergonha na cara e façam o papel de vocês. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado, uma ótima semana a todos. Até a próxima.